és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, viestes à terra
a doce paz do Senhor Jesus Cristo seja com você neste momento. Nós desejamos que você seja muito bem-vindo neste momento, nesse nosso culto da DCMI PG. É com muita alegria que nós queremos chegar dentro da sua casa, levando uma palavra de alegria, de paz e de amor. Que Deus esteja com você e com a sua família. E nós queremos louvar a Deus neste momento. Se você pode, se você tem a sua harpa na sua mão, nós vamos louvar o hino de número 56 da nossa harpa cristã. Vamos louvar e bendizer o nosso Deus. Este louvor diz: tudo em Cristo, e verdadeiramente tudo nós temos em Cristo Jesus. Trabalhava sempre com temor, mas descanso agora em meu Salvador. Dantes esperava, hoje bem o sei, que estou salvo em Cristo, meu bendito Rei. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é tudo meu. Dantes desejava bênçãos do Senhor, hoje mais de Cristo, mais de seu amor, não somente as bênçãos que tão pronto dá, mas Ele mesmo a fonte em quem tudo está. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Dantes duvidava, era sempre o eu. Hoje bem conheço Cristo além do véu, sacerdote
vim ao mundo, hoje é só Jesus. Dantes eram trevas, hoje é plena luz. Dantes o receio, hoje a doce paz. Tudo a Cristo deixo, Ele me satisfaz. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é tudo Aleluia, Cristo é nosso, Ele se entregou na cruz do Calvário, entregando a sua vida por nossas vidas. Neste momento nós iremos fazer a leitura da palavra de Deus com o nosso irmão Ariston. Você que nesse momento tem um pedido de oração, se una conosco, né? Ore ao Senhor, clame, e eu tenho certeza que o nosso Deus, que tem ouvido todas as nossas orações nesta noite, está com os seus ouvidos atentos para ouvir a sua oração e responder. E Deus será glorificado através da resposta da sua oração, em nome de Jesus. Eu cumprimento a todos que estão aqui presentes com a paz do Senhor e a você também que está na sua casa e nos acompanhando. Que Deus venha abençoar a sua vida. Vamos ler a nossa Bíblia em Salmos 21, a partir do versículo 1 ali. A ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Amém, irmãos. Sabemos nesse momento que estamos passando por dificuldades, mas se nós confiamos no Senhor, nós não seremos confundidos. Por mais que o mundo tenha ciladas, temos muitas coisas aí, mas nós que estamos firmes e confiando no Senhor, não seremos afetados e nem abalados. Amém? Você que necessita de oração, aí na sua casa mesmo, Deus sabe, e Ele vai ser misericordioso. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, onde muitos queriam estar, mas de acordo, Senhor, com os motivos que temos, Senhor, não estamos todos reunidos, mas nós aqui, eles nos seus lares, Senhor, eu te peço, Pai, venha nos abençoar, Senhor. Como o Senhor está presente aqui conosco, esteja presente com eles lá também, Pai. Porque nós necessitamos das suas misericórdias, Pai, sem ti nada somos, Pai. Sê conosco, Senhor, nos abençoando e nos guardando, Pai, pois em ti confiamos e de ti necessitamos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Te convido aí no seu lar a entregar o seu louvor a Deus. Nesse momento tão difícil, nós temos que estar cada vez mais perto dEle. E eu te convido a declarar isso de todo o seu coração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a sua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me
Na palavra de Deus, e eu convido você aí na sua casa a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 30 e o versículo de número 15. Nós vamos meditar em um tema muito sugestivo nesses nossos dias de hoje, que passam por grandes turbulências, né? O tema desta mensagem é: o que está acontecendo? Nós vamos meditar um pouco a respeito da realidade do que vem ocorrendo não somente dentro do nosso país, mas em todo o mundo, né? Neste início de ano de 2020, esta circunstância dessa pandemia trouxeram muitas perguntas, muitos questionamentos, e à luz da palavra de Deus nós vamos meditar nesta noite. Isaías capítulo 30 e o versículo 15, você que pode, acompanhe esta leitura neste momento, que diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Eu quero ler novamente para que fique bem guardado em nossos corações esta passagem preciosa, que diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Eu queria orar com você nesse momento, antes de meditarmos nessa palavra, para que o Espírito de Deus, que nos dá entendimento e iluminação, nos conceda graça neste momento. Pai Santo, neste momento reunidos, Senhor, aqueles que aqui estão nesta gravação, os nossos músicos, irmãos e irmãs, e todos aqueles que nos seus lares, Senhor, Pai, podem e têm a oportunidade de participar deste culto. Senhor, neste momento nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê iluminação em nossos corações para compreendermos a Sua palavra, Senhor. Nos dá, Senhor, capacidade, nestes dias que estamos, de entender um pouquinho do que está acontecendo, Senhor, e compreender que existem muitas coisas além da nossa capacidade, que são muito maiores do que nós conseguimos entender, Senhor. E estas coisas, elas não pertencem a nós, elas pertencem ao Senhor. Mas aquilo que o Senhor nos dá a oportunidade de conhecer, que o Senhor nos dê capacidade também de entender, Senhor. Nós pedimos a Sua graça sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui é que neste momento existem muitos debates a respeito de qual é o papel de Deus dentro de uma pandemia que tem trazido muitas transformações, muitas mudanças, muitas inquietações em várias partes do mundo, inclusive dentro do nosso Brasil. A pergunta que muitas vezes vai surgir dentro das nossas mentes é: qual é o papel de Deus dentro disso? Algumas pessoas estão se perguntando: Deus está trabalhando ou não tem nada a ver com isso? Outras vão se perguntar: Deus está no controle dessa situação ou Deus está fora do controle desta situação? Outros podem ainda dizer: Deus é o ator principal de todo esse acontecimento, ou Deus é simplesmente um coadjuvante que está se aproveitando das oportunidades que estão acontecendo aí para fazer alguma coisa, trabalhar em alguma coisa. Nós vamos entender aqui que, apesar de não termos qualquer capacidade de compreender a grandeza de tudo isso que está acontecendo, porque as coisas estão muito além da nossa capacidade de entendimento, mas existem muitas circunstâncias dentro da história, principalmente da história bíblica, do tratamento de Deus com o seu povo Israel, que são muito sugestivas para nós e que podem trazer, com certeza, muitas lições ao nosso coração. Nós podemos aprender com aquilo que Deus fez com o seu povo ao longo da história
E princípios que foram utilizados por Deus neste tratamento são muito úteis para nós neste momento também. O meu propósito é vermos que é possível, dentro do tratamento de Deus com o seu povo Israel, tirar princípios que Deus exigiu daquele povo naquela época para nós também, dentro dos nossos dias. Ainda para que nós entendamos um pouquinho mais esta mensagem, você que pode estar com a sua Bíblia na mão e puder abrir em Deuteronômio capítulo 28, eu gostaria de ler o capítulo 28, verso 15, e depois os versos 20 a 24, que tem muito a ver com esta situação. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 e o versículo 20 até o 24. E a palavra do Senhor diz assim, verso 15 de Deuteronômio 28: Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Verso 20: O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonastes. Verso 21, o Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas a possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação e com o calor ardente e a secura e com o crestamento e a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. Quando nós entramos dentro da história de Deus com o seu povo Israel, nós percebemos que muitas vezes Israel se desviou dos caminhos do Senhor. Por várias e várias vezes o Senhor antecipadamente preveniu o seu povo, dizendo que se o povo de Deus deixasse a aliança com o Senhor, se este povo deixasse de cumprir os seus mandamentos, se esse povo virasse as costas ao seu Deus, este povo pagaria caríssimo, e através de muitas enfermidades, através de pestilências, através de uma terra que não teria a oportunidade de receber a chuva no tempo certo, e consecutivamente eles não teriam colheitas e assim também não teriam alimento. O Senhor por várias e várias vezes preveniu o povo antecipadamente. Quando nós entramos no início de Deuteronômio, escrito por Moisés, nós vemos que Moisés muitas e muitas vezes advertiu o povo contra a rebelião, a rebeldia, e quanto virar as costas para Deus. E nós vemos ao longo da história de Deus e do tratamento do Senhor com o seu povo Israel, nós vemos muitas vezes Israel se deixando levar pela idolatria, se deixando levar pela sedução dos deuses das terras pagãs que ficavam em volta deles, e eles estavam muitas vezes sendo seduzidos por esses deuses e abandonando o culto ao Deus verdadeiro. Quando isso começava a acontecer, o que ocorria era que Deus começava a estender as mãos e pesar as mãos sobre o povo de Israel. E quando o povo estava em grande sofrimento, e somente neste momento eles começavam a pensar no seu Deus e refletir que o Deus que lhes amava, que lhes havia escolhido através de Abraão, de Isaac e de Jacó, e lhes havia feito um povo numeroso e muito grande, havia avisado que se porventura eles voltassem as suas costas para longe de Deus, Deus viraria as suas costas sobre eles. As bênçãos que Deus havia prometido a eles já não seriam mais sobre eles e sobre o seu povo. Quando eles chegavam neste momento, eles se voltavam a Deus, clamavam e suplicavam a misericórdia do Senhor, e Deus graciosamente, diante da humilhação, do arrependimento e do quebrantamento do seu povo, estendia as mãos e aliviava o jugo pesado de sobre a sua nação, o seu povo Israel. O que nós vemos de maneira muito interessante é que ao longo do Antigo Testamento, muitas e muitas e muitas vezes, o povo de Israel abandonou a Deus. E por isso Deus teve de pesar as mãos sobre o seu povo, por causa das circunstâncias em que eles se encontravam. E o que nós vemos dentro da nossa realidade nos dias de hoje, até mesmo existem alguns debates
que são bem acalorados muitas vezes, sobre muitas pessoas tentando se posicionar diante disso. Será que Deus tem alguma coisa a ver com essa circunstância que está ocorrendo agora? Será que Deus está agindo diante dessa situação em que nós estamos? Será que Deus está olhando de maneira passiva o que está ocorrendo e Ele não está fazendo nada? O que nós vamos ver diante disso é que, primeiramente, nós precisamos olhar com cuidado à nossa volta, porque com certeza nós veremos Deus atuando. Eu não posso garantir de uma maneira geral que Deus esteja trabalhando coletivamente com uma nação específica. Eu também não tenho como garantir que todas as pessoas que estão sofrendo neste momento com essa enfermidade são pessoas que estão sendo tratadas diretamente por Deus. Isso foge à minha compreensão. Isso foge à minha limitação humana. A minha mente é muito pequena para conseguir enxergar os detalhes do cuidado de Deus com cada ser humano que está passando por essa circunstância. Sejam aqueles que estão com a enfermidade, sejam aqueles que estão com familiares que têm essa enfermidade, ou com pessoas que estão olhando a sociedade e contemplando a situação atual. Eu já disse algumas vezes aqui sobre este púlpito, sobre o testemunho de um homem que trabalha comigo, e ele há mais de 30 dias conseguiu se recuperar, da Covid-19. E quando ele foi para fazer um exame de retorno ao trabalho, eu fiquei chocado com a descrição que ele fez do período em que ele passou com essa enfermidade. Nos dias que ele foi acometido com essa enfermidade, ele precisou ficar reservado dentro do hospital, em um local excluído de tumulto e aglomeração das pessoas, até para que não viesse a contaminar outras pessoas. E ele descreveu que os dias foram muito difíceis, problemas respiratórios, muitas dores, muito sofrimento. E nesse meio tempo em que ele estava naquele lugar e ele estava desamparado do aconchego da sua esposa, dos seus filhos, em que só era possível alguns minutos de ligação para falar com a sua esposa, ele disse que esses momentos foram especiais porque lhe reservaram um encontro especial com Deus. E quando eu ouvi esse homem retratando este encontro com Deus, eu fitei ainda mais os meus ouvidos, porque eu estava entendendo que ao meio de tudo isso que estava ocorrendo, essa circunstância que ocorre hoje dentro do mundo, Deus estava indo dentro de um hospital para poder chamar a atenção de um homem que de outra maneira não seria chamada a sua atenção. Era alguém que estava trabalhando, estava fazendo os seus serviços, alguém que trabalhava à noite de socorrista e durante o dia trabalhava em um outro emprego, alguém que estava aceleradamente vivendo e pensando, quem sabe, em construir uma oportunidade de uma vida melhor para os seus filhos, para a sua família. Mas dentro de um leito de hospital, privado da companhia de muitas pessoas, foi ali que Deus reservou para que ele tivesse um encontro especial com Deus. E eu queria que você meditasse a respeito disso, porque num momento como esse, nós encontramos muitas pessoas que estão internadas. Muitas pessoas que estão numa situação como essa, ou quem sabe mais grave ou menos grave. Mas eu queria dizer uma coisa para você, que o Deus, que não precisa pedir permissão para o homem, Ele está dentro de um quarto desses de hospital, e Ele está aproveitando esta oportunidade quando os homens estão verdadeiramente com a guarda abaixada, quando eles já não têm mais o amparo da força física, quando eles já não confiam mais no dinheiro, quando eles não confiam em seus recursos e também perdem até esperança nos médicos porque estão limitados na sua atuação. É neste momento que o Deus Todo-Poderoso, invisível aos olhos humanos, mas não imperceptível ao coração humano, é nesse momento que Ele está lá naquele quarto de hospital, aproveitando esta oportunidade, quando este ser humano está suscetível a ouvir a sua voz, que Ele fala com esse ser humano e tem um encontro real com esta pessoa. É aí que nós precisamos entender que Deus está agindo e Deus está trabalhando. Deus não está impassivo, Deus não é um ator coadjuvante nessa história, pelo contrário, Ele é o ator principal. O propósito de toda a criação de Deus é, no final de todas as coisas, na consumação, Deus ser glorificado. E Deus está atuando, Deus está agindo, Deus está salvando, Deus está libertando e Deus também está curando. Hoje mesmo eu recebi a mensagem de um irmão conhecido, retratando que o seu pai foi fazer o exame e, louvado seja Deus, ele está nos estágios finais do tratamento da Covid-19 e já está quase que 100% recuperado. Eu fico muito feliz com esse tipo de notícia. Deus está trabalhando.
queria dizer para você, não se esqueça que as mãos de Deus continuam estendidas. E Ele continua agindo secretamente, sem que eu e você percebamos, mas Ele está agindo. Mas eu queria descrever com você, pelo menos 4 tipos de pessoas que neste momento estão um pouquinho desligadas da situação. Primeiramente, existe aqueles que estão indiferentes. São aqueles que de alguma maneira, eles já estavam acostumados a não ter muito relacionamento com Deus. E quando a oportunidade de poder ficar em casa mais um pouquinho e não precisar vir aos cultos chegou, agora ele tem um argumento para dizer para todo mundo que ele não vai à igreja simplesmente porque existe um problema de Covid-19 e agora eu não posso ir, agora é a oportunidade. Veladamente dentro do seu coração ele estava torcendo para esse momento chegar, porque agora já não existe mais os questionamentos das pessoas dizendo, faz tempo que eu não lhe vejo na igreja. Faz alguns dias que eu não te vejo lá, os irmãos estão com saudade de você, e ele, com a boca cheia, vai dizer assim, eu não estou indo por causa da pandemia. Mas no fundo do coração, o Deus que sonda os corações sabe que essa pessoa já há muito tempo estava com o coração afastado de Deus. Porque aquele que não tem saudade de Deus, aquele que não tem saudade dos seus irmãos e da casa do Senhor, é alguém que já há muito tempo perdeu o vínculo de relacionamento e de amor com o seu Deus. Mas eu queria dizer para você, se é para você essa palavra desse indiferente, eu queria dizer para você, há esperança para você, há esperança para o seu coração, há esperança para que você reveja os seus conceitos e se dobre diante de Deus e diga, Deus, eu tenho sido indiferente, mas eu quero mudar essa postura. Senhor, eu tenho sido impassivo diante do teu chamado e da tua voz, mas Senhor, eu quero te buscar em espírito e em verdade. Senhor, eu quero abrir o meu coração e deixar o Senhor falar comigo como nunca antes eu tenha ouvido a sua voz falar ao meu coração. Se você é um insensível, este é o momento de Deus quebrar a insensibilidade e trazer a sensibilidade de volta ao seu coração. Eu também tenho encontrado muitas pessoas que são moralistas. São aqueles que de uma maneira muito petulante, eles julgam outras pessoas que quem sabe estão passando por esse momento. E eles vão dizer, essa pessoa está com a enfermidade justamente porque é um infiel. É alguém que muitas vezes com um ar de sangue nos olhos julga determinadas pessoas e vai dizer que essa pessoa está sofrendo justamente porque abandonou a Deus, porque virou as costas para o Senhor. Eu acredito que não cabe a nós tentar tecer a responsabilidade, se colocar na responsabilidade de alguém que julga. Só existe um juiz sobre a terra. Só existe uma pessoa que pode realmente fazer justiça na hora do julgamento, que é Deus. Se você se lembra, quando Samuel saiu de casa e ele foi com direção à casa de Jessé, para que dos filhos de Jessé ele ungisse um rei. Quando ele chega na casa de Jessé, ele olha todos os filhos de Jessé, exceto Davi, e ele começa a ver que esses meninos verdadeiramente eram robustos, fortes, e eles tinham característica de rei, eles tinham fisionomia de rei, e na sua mente ele estava dizendo, certamente algum destes meninos que serão o futuro rei de Israel. Mas quando ele está olhando com os seus olhos humanos e falíveis, o Senhor vai dizer que Deus não vê e não contempla o homem como o próprio homem vê, mas que Deus conhece o coração, Deus sonda o profundo da alma de cada uma das pessoas. Neste momento, nós entendemos que somente Deus pode saber o verdadeiro sentimento que há no coração das pessoas. Somente Deus sabe qual é o compromisso que alguém tem com Ele ou não tem. E não cabe a mim ou a você sermos moralistas neste momento e acusarmos determinadas pessoas. O que nós devemos fazer é procurar despertar a alma daqueles que nós pensamos estar vivendo uma vida afastada de Deus e longe dos seus caminhos. Então, uma visão moralista não cabe para nós neste momento. Nós precisamos de verdade ter uma intenção diferente, de não tentar aplicar sobre os outros um juízo que Deus não nos compete. Outras pessoas que nós encontramos, e eu tenho visto e contemplado muitas dessas, são ímpios. São aqueles que estão vivendo e praticando as suas perversidades. Eles estão correndo atrás do divertimento. Esses últimos dias foram marcados por algumas circunstâncias que realmente exigiram das autoridades medidas mais severas um pouco, medidas de restrição maiores. O que nós temos visto é que conforme as autoridades municipais e estaduais
concederam a oportunidade de uma liberdade um pouco maior da população, muitas pessoas estavam aproveitando essa oportunidade para poder fazer as suas festas, reunir um número grande de pessoas, estavam aproveitando este momento para poder fazer algo que trouxesse algum tipo de afago às suas almas. Estavam indo para lugares, se reunindo com um número alto de pessoas, usufruindo de bebidas e alguns, quem sabe, até de drogas ou coisas mais. Porque dentro da mente dessas pessoas há uma ideia incutida de que essas coisas que estão acontecendo não são reais, e que esse não é o momento para se preocupar. Não, vamos fazer festa. É como Paulo dizendo em 1 Coríntios 15, de algumas pessoas que vivem sem pensar no amanhã. Ele diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essas pessoas vivem de uma maneira insensível também. Eu, quando via o retrato deste rapaz no trabalho, e ele dizendo dos sofrimentos que passou durante o tratamento, uma moça, depois que ele saiu, se levantou e disse que, na realidade, no ponto de vista dela, ela estava dizendo: na realidade eu acho que ele nem sofreu tanto assim. Eu acredito que ele deve estar aumentando um pouquinho para que as pessoas tenham pena dele. E eu fiquei refletindo nas palavras dessa moça, porque na mente dela, ela está minimizando o problema. Ela está querendo tornar o problema menor do que ele realmente é. A nossa intenção não é aumentar o problema e nem diminuir, é ser realista diante dele. Mas alguém que menospreza tal atitude, tal ação, tal circunstância, é uma pessoa que está com um coração ímpio e distorcido dos caminhos do Senhor. Essa mesma pessoa é alguém que muitas vezes está procurando divertimento, mas nem sequer para pensar se existe algum propósito por detrás de todas essas circunstâncias. Alguém que está nas suas festas neste momento, muitas vezes, se reunindo e despreocupadamente procurando o seu próprio conforto, o seu próprio prazer, ela nem pensa se existe um propósito por detrás dessa circunstância. É alguém que vive de maneira ímpia. E nós ainda temos algumas pessoas, o último grupo, o quarto grupo, que são os de coração idólatra. Neste momento, Deus está trabalhando também com aqueles de coração idólatra. Quem são os de coração idólatra? São aquelas pessoas que, ao longo dos anos, começaram a confiar nas suas riquezas. São pessoas que disseram que, enquanto houvesse dinheiro para se ter um bom plano de saúde, elas teriam sempre um momento de segurança, de conforto. Tanto elas como as suas famílias estariam seguras, tendo um plano de saúde e recursos financeiros. Mas neste momento, muitas pessoas estão sendo levadas à prova, porque o seu dinheiro já não lhe garante mais conforto e satisfação. Essas pessoas estão vivendo dentro de uma realidade que os seus recursos financeiros, a sua influência e o seu poder já não podem trazer qualquer tipo de proteção especial para elas. O apóstolo Paulo vai nos dizer em Colossenses capítulo 3 e o versículo 5, ele vai reforçar o que ele já disse em Efésios, de que aqueles que amam o dinheiro e que são avarentos, eles são idólatras. E Deus neste momento está também quebrando um coração de idolatria. O que nós podemos tirar de proveito neste momento? Nós podemos olhar e ver que Deus tem um desejo em meio a tudo isso que está ocorrendo. Eu gostaria de ler com você 2 Crônicas capítulo 7, e do versículo 11 ao 22, que diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Verso 13: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ele diz no verso 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Verso 15: estarão abertos os meus ouvidos e atentos os meus olhos à oração que se fizer neste lugar. E no verso 19 diz: porém, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que eu prescrevi a vocês, e vocês forem e servirem a outros deuses e os adorá-los, então
vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que passar e a vir dirá: por que procedeu o Senhor assim com esta terra e com esta casa? O Senhor irá responder: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. O que nós entendemos aqui é que muitas vezes ao longo da história, o que está ocorrendo hoje dentro dos nossos dias, Deus também fez. E quando Deus fez essas coisas, Ele fez para que a nossa atenção pudesse ser voltada para Ele. Eu vou repetir para você, isso que ocorre nos nossos dias, males, pestilências, dificuldades, não é novo sobre a terra. Mas todas as vezes que isso ocorreu, um sinal evidente estava estampado nisso. Deus quer que o homem se volte para Ele nestes momentos. E como que Deus deseja que o homem se volte para Ele? Deus deseja que o homem se volte para Ele nesses momentos com um coração arrependido. E que o homem se converta dos seus caminhos perversos. Arrependimento é uma atitude de coração em que o homem para refletir diante das circunstâncias, e ele começa a ver que tudo o que lhe está ocorrendo é resultado da sua desobediência pessoal, que tudo o que está ocorrendo com ele e com o mundo, bem pode ser que eles tenham deixado Deus de lado e abandonado o Senhor de toda a terra. E neste momento em que o homem tem o seu coração quebrantado e arrependido, ele começa a se converter dos seus maus caminhos. A palavra conversão significa mudar bruscamente o seu caminho, a sua rota e o seu destino. Alguém que está indo numa direção muda totalmente essa rota e esse destino e troca o seu itinerário. Uma mudança, uma transformação que Deus deseja de nós é que nós convertamos o nosso coração neste momento e nos voltemos cada vez mais para Deus. Quem sabe você está dizendo neste momento: mas é um momento que eu tenho mais buscado a Deus. Eu te digo, permaneça buscando a Deus, permaneça buscando ao Senhor de todo o seu coração. Mas se porventura você está vivendo com um coração sem pensar em Deus, sem meditar em Deus, sem rever os seus conceitos, sem analisar a sua vida, este é o momento de conversão e de arrependimento que Deus deseja de nós. Apocalipse 3,19 diz: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Ele diz: sê pois zeloso e arrepende-te. Deus está pedindo para nós e para o mundo arrependimento. Outra coisa que Deus também está pedindo de nós é confiança exclusiva nele. Confiar exclusivamente em Deus não significa não ter cuidados. Nós temos utilizado as nossas máscaras, nós temos utilizado o nosso álcool em gel, nós temos procurado manter o nosso distanciamento social. Muitas coisas estão sendo feitas e estão dentro das nossas possibilidades. Mas existem muitas coisas que estão muito fora das nossas mãos. Nós não temos poder para determinar se iremos ou não contrair esta Covid-19. Nós não temos poder para dizer qual a intensidade ou não que haverá sobre nós. Nós não temos capacidade sobre as coisas que estão muitas vezes ao nosso lado sorrateiramente. Mas eu queria dizer uma coisa para você: este momento é um momento para que nós voltemos os nossos olhos a Deus. Porque o Salmo 125, verso 1 vai dizer que aqueles que confiam no Senhor, eles serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Eu queria finalizar essa mensagem justamente dentro deste verso que nós lemos aqui no início. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. O Senhor exige de nós conversão verdadeira e tranquilidade e descanso verdadeiro nele. Quem sabe neste momento eu estou falando com pessoas que estão muitas vezes desesperadas. São pessoas que estão em casa ansiosas. São pessoas que estão saindo durante a semana para trabalhar e saem de casa com o coração tão agitado e tão inquieto.
pensando, será que é hoje que eu vou contrair essa enfermidade? Eu quero dizer uma coisa para você. Deus está falando através de Isaías e dizendo: em tranquilizar o coração e em sossegar está a salvação de vocês. Eu quero dizer para você que está aí no seu lar, receba essa palavra no seu coração. Deus quer tranquilizar o seu coração, mas eu digo, confia nele, tranquiliza a tua alma, descansa no Senhor, porque Ele está cuidando de você. Quando você está dormindo, Deus está cuidando de você. Quando você está indo para o trabalho, Deus está cuidando de você. Aproveite a oportunidade para perguntar a Deus e dizer: Senhor, o que eu posso fazer num momento como esse, Senhor? O que está na minha responsabilidade como filho do Senhor fazer? E eu queria concluir com 3 palavras para você. Ao invés de pensarmos somente no dia em que tudo isso passar, porque tem muita gente pensando, quando é que tudo isso vai acabar? Eu não vejo a hora de todas essas coisas mudarem, esse cenário mudar. Mas ao invés de dizer essas coisas, nós devemos perguntar ao Senhor: o que pode ser feito neste momento? O que Deus está requerendo de você neste momento? Você não pode acelerar o processo, você não pode atrasar o processo, mas você pode perguntar a Deus: Senhor, como eu sou útil neste momento? Como eu posso ajudar no reino do Senhor neste momento? É isso que nós devemos perguntar. A segunda coisa é que, se porventura estamos no grupo dos moralistas, dos ímpios, dos idólatras, daqueles que estão indiferentes, Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos e quebrar o nosso coração neste momento. E por fim, o que Ele nos pede é arrependimento, conversão e confiança exclusiva nele. Arrependimento, conversão e confiança exclusiva nele. Eu quero encerrar essa mensagem fazendo uma oração por você, uma oração pela sua família, uma oração pela sua casa, uma oração pelas pessoas que estão à sua volta, por aquelas pessoas que estão lá no seu trabalho, pelos seus colegas, pelos seus familiares, por todos eles, pedindo que Deus, com a sua graça, possa lhe mostrar que em meio à escuridão, muitas vezes, das incertezas, existe um Deus que está trabalhando. Nunca se esqueça que Deus achou por bem de se revelar a Jó por meio de um redemoinho. O redemoinho, ele acontece quando os 4 ventos da terra estão na mesma direção. Quando você vê muitas vezes pela televisão um tornado, quando você vê muitas vezes essa reviravolta desses ventos se encontrando, às vezes isso soa muito duro, pesado. Mas Deus, a Bíblia diz, que se revelou a Jó no meio de um redemoinho. É no meio da tormenta, é no meio da dificuldade. Às vezes muitos estão encontrando a Deus dentro deste redemoinho. Mas a coisa mais importante é que você vai passar do outro lado do redemoinho, como Jó dizendo no capítulo 42. Senhor, antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Se você pode, aonde você está, curve a sua cabeça. Na sua casa, se você está no seu trabalho, curve a sua cabeça, nós vamos orar e vamos falar com Deus neste momento. Pai Santo, numa hora como essa, Senhor, a primeira coisa que precisamos entender é que o Senhor é o ator principal de toda essa história, que não existe ninguém mais poderoso do que o Senhor, de que não existe nenhum outro Deus que guia a história conforme a sua vontade. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, que anuncia o fim no começo, porque o Senhor dá por certo aquilo que ocorrerá. Nós temos prova, Senhor, suficiente dentro da sua palavra para nos dizer, Senhor, que as circunstâncias deste mundo, os intempéries, todas as coisas que ocorrem, elas têm um propósito, Senhor. E é como diz Paulo em Romanos 8:28, todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que te amam. Que os teus filhos que estão neste momento nos seus lares possam entender, Senhor, que o Senhor é Deus soberano sobre toda a terra, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, que tudo irá contribuir para o bem da glória do seu nome e também contribuir para o bem daqueles que te amam de todo o coração. Senhor, se existe alguém ouvindo esta mensagem que age de maneira indiferente, que não está ligando para o momento, se existe alguém que é moralista,
Se existe alguém, Senhor, que é idólatra, se existe alguém, Senhor, que está vivendo de uma maneira ímpia, Senhor, que esta seja a oportunidade para que mude o seu caminho, para que deixe os seus maus caminhos e se converta ao Senhor. E que no momento em que nós estamos vivendo, a nossa oração seja: Senhor, faça a tua vontade, mas nos ajuda a entender o que o Senhor tem para nós e para os nossos aqui no nosso bairro, no nosso país e no mundo todo. Senhor, seja conosco, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio